Não sei se alguém mais ficou nostálgico com este ambiente, né? Já mostrar, tem um padrão aqui em casa, né? Que todos os namorados aqui, todos os pares, né? Tem o bendito do dia que mostra o álbum de foto, né? E os vídeos e as cantatas antigas que nós fazíamos aqui. A Letícia já ficou sabendo dos insetos, né? Aquele Natal dos insetos, que lá, 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 lá. E quem que era o bobão que estava dançando aqui? Eu, né? Então passei, mas isso é o evento canônico, né? Que aconteceu com todos nós. Mas é muito nostálgico, é muito... traz memórias, né? De quando eu era criança, adolescente, do nosso desenvolvimento. A primeira vez que nós nos juntamos para tocar, contando 1, 2, 3, 4 com instrumentos, Meia Lua, Gogô, Guilherme estava aqui também. Depois, aquelas guitarras, né, as aulas de violão, de música, com a guitarra da Fernanda, a guitarra do Guilherme. O Matheus tinha a guitarrinha pretinha dele também. Eu tinha uma grafite, a Vitorinha. As meninas tinham aquela da Sandy Júnior, pequenininha. E tudo isso a gente vai lembrando e rememorando e passando, né, como que
Esse lugar aqui faz parte da nossa caminhada com Cristo Jesus. E o objetivo nunca muda, né? Nós podemos mudar o lugar, o local, a vizinhança, mas o objetivo é sempre o mesmo: adorar aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Declarar que não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos cantar essa música, Rebeca?
Jesus Cristo, e a vida eterna.
Amém. Convido o pastor Ismael para ministrar a mensagem dessa noite e podemos nos assentar. É sempre uma grande alegria no meu coração estar com os irmãos, como igreja, adorando a Deus, servindo. E eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 11. Convido os irmãos a se colocarem em pé para a leitura
da palavra do Senhor. Hebreus 10, 11 diz assim: e assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, que é Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Vamos orar. Senhor, pedimos que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra e que possamos aplicá-la, Senhor, na nossa vida. Neste momento dependemos do Teu Espírito Santo para que possamos compreender a Tua palavra e pedimos a ação do Teu Espírito, tanto na proclamação quanto no entendimento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O versículo 11 diz que todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado, né? No Antigo Testamento havia toda aquela família sacerdotal, que era a família de Arão, e eles ofereciam continuamente sacrifícios e oblações pelo pecado. Mas a palavra nos diz que Jesus Cristo, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele que é o nosso sacerdote real, ele se ofereceu uma única vez, um só sacrifício. Versículo 12, vamos ler. Mas este, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado à direita do Pai, né? Então, aquela multidão de sacrifícios que eram feitas foi substituída, trocada por um único sacrifício. Sacrifício, então, este capaz de perdoar os pecados. Versículo 17 diz assim: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. E ele ainda diz: ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Então o sacrifício pelo pecado foi eliminado por apenas um sacrifício. O sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Houve uma substituição, houve uma mudança de paradigma, mas uma mudança radical
Por isso que é muito estranho quando nós ainda no meio evangélico ouvimos falar de sacrifícios, né? Sacrifícios. O sacrifício que aparece na Bíblia que nos cabe é chamado de sacrifício de louvor. Sabe o que é sacrifício de louvor? É quando você está sofrendo, quando você está angustiado, quando você está passando por provações, e mesmo em meio às provações, às dificuldades, às lutas, você louva a Deus, você agradece a Deus, você exalta a Deus, você reconhece que Deus é soberano. Não importa, eu estou enfermo, mas louvo a Deus. Eu estou angustiado, mas eu louvo a Deus. Eu estou padecendo dificuldades, mas eu louvo a Deus, porque eu sei que o Senhor é dono de todas as coisas. É o sacrifício de louvor. Mas outros sacrifícios, como subir no monte, levando um galão de água e dizer, eu estou fazendo esse sacrifício por vocês. Não resta mais sacrifício. Um único sacrifício foi o sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque havia nisso uma intenção. O Espírito Santo, ele nos orienta qual era essa intenção, que está no versículo 16, diz assim, este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração, e as escreverei em seus entendimentos. Olha só que beleza. Colocaria o objetivo da nova aliança é que a gente não viva mais a exterioridade do relacionamento com Deus apenas, mas que nós vivamos a interioridade. A intenção da nova aliança é que a lei do Senhor, a palavra do Senhor, seja gravada no mais profundo interior do coração, de forma que flua da sua vida um comportamento genuíno, legítimo, não hipócrita, não teatralizado, mas algo que é resultado da mudança radical que se operou dentro de você. É por isso que nós estamos na nova aliança. A nova aliança você faz o bem porque Deus transformou o seu coração. Você adora a Deus porque Deus transformou o seu coração, porque Deus imprimiu no seu coração a sua lei, e no seu coração está a presença do Espírito Santo, e ali há um sentimento de gratidão, uma leveza, por causa do perdão definitivo que aconteceu, que é o perdão dos seus pecados. Sabe, é muito triste quando nós encontramos evangélicos, né? Porque evangelho é boa notícia. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é a nova aliança em Cristo Jesus. Então, ser evangélico e retornar aos sacrifícios e retornar à lei é uma contradição de termos, né? Porque as coisas já foram resolvidas, né? E houve todo um processo na história. Sabe, no Antigo Testamento, na Velha Aliança, tinha 3 coisas que acompanhavam sempre aquela aliança, né? Que era a centralidade do templo, a centralidade do sacerdócio, que era o sacerdócio araônico, e o serviço no templo, que era o serviço levítico, sabe? E a visão de que a proteção do povo de Deus era pelo Senhor dos Exércitos que orava por ele. Era essa a visão. Então, por exemplo, o povo do Antigo Testamento, da Velha Aliança, quando ia para a guerra, era a guerra do Deus de Israel contra os deuses das nações. É assim que eles imaginavam. Então,
quando os deuses da Babilônia, por exemplo, conseguiram, ou melhor, os babilônicos conseguiram levar o povo cativo, eles entendiam que o Deus da Babilônia, seja Bel, seja Nebo, havia vencido o Deus de Israel. Era essa a ideia, né? No Antigo Testamento. Era essa a visão. Por isso que eles diziam, nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. E era dessa maneira. Só que o povo no Antigo Testamento, o povo de Deus, era um povo que acabou se dobrando aos deuses das outras nações, que acabou pecando, que acabou quebrando a aliança com o seu Deus, e em decorrência disso houve diversas consequências. Uma das consequências, né, que é a que mais marca, foi o cativeiro babilônico. Lembram disso? Que Deus permitiu que viessem primeiro os assírios, que levaram o reino do norte para cativeiro assírio, né? E depois a Babilônia, que veio e levou o reino do sul, e eles ficaram então 70 anos no cativeiro. 70 anos. Esses 70 anos tinha a intenção, trazer o povo de volta para a aliança, porque eles tinham quebrado a aliança com Deus. Eles tinham idolatrado, eles tinham se voltado aos seus pecados, eles tinham voltado às suas adorações iguais às adorações que haviam nas nações, e Deus olhou e, olha, não está certo, mandou profeta, mandou outros profetas para repreender o povo, para impedir que ele tivesse que pesar a mão sobre o povo, mas chegou um ponto que Deus disse, esse povo precisa ir. E eles foram levados para longe da sua nação. O templo, que era centro do culto, foi destruído. O muro, que representava a proteção do povo, os muros de Jerusalém, foram derrubados. E os sacerdotes foram humilhados e levados cativos para longe da sua terra. Todos os símbolos da aliança foram destruídos, e Deus permitiu isso. E eles ficaram 70 anos no exílio. Mas, passados os 70 anos, o que Deus fez? Deus olhou com amor, né? Deus lembrou do seu povo. Deus chamou o povo de Jesurum. Sabe o que é Jesurum? Meu Jesurumzinho, né? Isto é, era uma forma amorosa de dizer, meu amado Israel, né? A gente até canta aqui, né, do bichinho de Jacó, não é? Meu bichinho de Jacó, o vermezinho, a ideia de carinho, de amor, não era uma ideia pejorativa, sabe? E Deus se lembra do seu povo, e daí o que Deus faz? Deus permite que aquele povo retorne depois de 70 anos, porque a questão da idolatria tinha sido resolvida no cativeiro. E sabe o que o povo começa, o que Deus permite que o povo reconstrua? Quando o povo vem do cativeiro, o primeiro grupo que vem junto com um cara chamado Zorobabel, que era da família de Davi, que era rei, e Josué, filho de Jeozadak, que era sacerdote. E o objetivo deles, nessa primeira leva, retornando para a terra prometida, era a reconstrução do templo de Jerusalém, centro do culto e de adoração. Daí veio uma segunda leva, junto com Neemias, e o objetivo dessa segunda leva, sabe qual que era? Era a reconstrução dos muros de Jerusalém, para que Jerusalém assim ficasse protegida. Depois veio uma terceira leva,
que tinha, com Esdras, que tinha a intenção de restaurar o sacerdócio, de estudar a palavra, a lei. Então vê como Deus vai reconstruindo aquela nação, reconstruindo o templo, reconstruindo os muros, reconstruindo o sacerdócio. Deu certo? Será que deu certo? Não. Porque o povo, quando voltou, eles achavam, na primeira leva, que o templo era muito pequeno e insignificante. E o profeta Ageu diz, olha, esse templo aí vai ser maior do que aquele lá de Salomão, porque aqui dentro entrará a paz, já se referindo à presença de Jesus um dia. Eles não estavam satisfeitos. E Deus vai restaurando o sacerdócio também, na terceira leva com Esdras, e ensinando a lei novamente, e ensinando a palavra novamente, e chamando o povo ao arrependimento, para que reconstruísse a nação. Mas os próprios sacerdotes, quando nós lemos lá em Malaquias, diz que eles não respeitavam a lei, não respeitavam a palavra. E mesmo Deus empreendendo todo o esforço para a proteção do povo, para que o povo tivesse um lugar de adoração, para que o povo tivesse a palavra sendo ensinada, o povo se corrompeu. E o povo continuou a pecar. Quando o povo sai do Egito, eles se corrompem no deserto. Quando o povo entra na terra prometida e Deus lhe dá uma dinastia, reis, e lhe dá um templo, o povo se corrompe e vai para o exílio. Quando Deus chama o povo novamente do exílio, Deus lhe dá novamente um templo, Deus lhe dá sacerdotes, Deus lhes dá a lei, e o povo se corrompe. Até que chega um ponto e Deus diz, essa lei, esse templo, essa sensação da proteção dos muros, vou ter que fazer de uma forma diferente. Vou ter que fazer com que o templo agora seja cada um, individualmente. Porque lá no templo morava, segundo eles entendiam, a glória de Deus no Santo dos Santos. E Deus, no seu plano eterno, ele pensa, então vai ter o templo, 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 e o Santo dos Santos vai morar dentro deste templo, que é você. Somos nós. A lei, não adianta ter lá os sacerdotes para ensinar a lei, porque eles se corromperam tantas vezes. E Deus decide, terei uma nação onde todos são sacerdotes. É uma nação sacerdotal. Tem o sacerdote Romildo, a sacerdotisa Margarida, o sacerdote Guilherme, porque todos agora temos acesso diretamente a Deus, porque nós não precisamos de alguém que ofereça sacrifício por nós, em nosso lugar. Eu vou resolver essa questão. Eles tinham uma família sacerdotal,
Tinha um povo chamado tribo de Levi que cuidavam do templo. Não, agora todo mundo cuida. Essa é a nova aliança. Essa nova aliança, o templo é você, o sacerdote é você, porque você tem responsabilidade da sua relação direta com Deus através de um único sacrifício. Não precisa mais de um monte de sacrifícios todos os dias. Jesus fez isso. E agora você é sacerdote. Você é templo. E a lei, e a palavra. E aí Deus pensa, a palavra não vai ser mais em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração. Eu vou imprimir a minha palavra no coração. Então aquele indivíduo que é templo, aquele indivíduo que é sacerdote, aquele indivíduo também é carta de Deus, escrita, não com tinta, mas com o precioso sangue do Cordeiro que foi derramado. Sabe, se o povo evangélico tivesse consciência disso, tinha muita coisa que já estava resolvida, né? Muita confusão resolvida, tá? Porque eu conversei com um vizinho esses dias que ele dizia, mas fica o pastor lá e tal, e daí fica dando ordem para os membros, né? Ou o regime episcopal, daí tem o bispo que dá ordem, ou o presbiterial, que é o aristocrático, né? Os irmãos sabem o que é aristocracia? O governo dos melhores, né? Então, hoje em dia chamam de concílio, Supremo Concílio, concílio local. Escolhem os melhores e eles mandam no resto, que é resto. E eu falei para esse irmão, falei, você está todo machucado por causa disso, mas você sabia que a igreja, na verdade, ela foi projetada para ser congregacional? A congregação é igual, tem ninguém que manda. Porque o Espírito Santo foi dado a cada um, e nós somos santuários de Deus, nós somos templo do Espírito Santo, e a palavra de Deus foi dada a nós e impressa no nosso coração. E o pastor, o que o pastor é? O pastor é o servo dos servos. Não é isso? O servo dos servos de Deus. A palavra servo é doulos. Sabe o que significa doulos? Escravo. O pastor é o escravo dos escravos de Cristo. E ele está aqui para servir. Então, essa percepção hierarquizada da igreja e da fé, ela tem afastado também alguns, né, que também se afastam por motivos errados, né, por vaidade e orgulho. Mas uma visão errada, porque você é templo, você é sacerdote. Hoje em dia não tem mais levita, meus irmãos. Né? Me dá 3 tipos de arrepio quando alguém diz, eu sou levita do Senhor. Daí eu penso, que ignorância, né? Por quê? Qual é o primeiro papel do levita? Primeiro o levita era quem nascia na tribo de Levi, né? Aonde geograficamente ficava a tribo de Levi? Os irmãos sabem? Os levitas não tinham território. Não tinham território, sabe por quê? Porque levita não podia ter propriedade.
Porque a herança do levita era trabalhar no templo. Varrer, cozinhar, arrumar, carregar. Mas onde você mora, levita? Eu moro no templo e nos arredores. Então o cara diz, eu sou levita do Senhor. Santa ignorância. Sabe, o primeiro a doar e colocar as suas propriedades aos pés dos apóstolos, lá em Atos, quem? Barnabé. O que ele era mesmo? Ele era levita. E como é que ele tinha um terreno? Que de vez em quando alguém queria abençoar o levita, ele dava lá uma propriedade, daí o levita usava por um tempo e devolvia, porque ele não podia tê-lo, ou tê-la. Mas hoje em dia, nós não temos mais isso, né? Nós somos sacerdotes, nós somos templo e nós somos morada do Espírito Santo. Sabe aquele lugar que era difícil acessar, que o sumo sacerdote acessava uma vez por ano? Aonde que ele está hoje em dia? Dentro do templo que somos nós. Por quê? Nós acabamos de ler, né, que os sacerdotes faziam sacrifícios continuamente, sacrifícios que nunca podiam perdoar os pecados. Mas Jesus vem e faz um único que resolve a questão. Certo? E agora, os irmãos estão com a Bíblia aberta em Hebreus, no capítulo 11. Diante de tudo isso, no versículo 19, o escritor aos Hebreus, ele diz assim, como conclusão de tudo isso: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sabe o que é ousadia? Ousadia é coragem. Diante de tudo isso que foi feito por você, depois de ter sido durante milênios desprezada a aliança, e o homem ter comprovado que é incapaz, absolutamente incapaz diante de Deus de agradá-lo, mesmo Deus dando o templo, mesmo Deus mandando profetas, mesmo Deus mandando sacerdotes, mesmo tendo os levitas, mesmo tendo as oportunidades, mesmo vendo os milagres diários. Daí a coisa é resolvida dessa forma. E para você agora dizer que você faz parte desse povo, você tem que ter ousadia, coragem. Porque eu fico pensando no indivíduo que está brincando de igreja. Eu fico pensando no indivíduo que está brincando de ser evangélico. O indivíduo que não percebe a santidade de Deus aqui nesse lugar. Por isso que o escritor diz, olha, diante de tudo isso, é com ousadia que você entra no santuário, na presença de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, que foi derramado uma única vez. E diz assim, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Sabe, quando você entra na igreja do Senhor, quando você quer fazer parte do povo de Deus, no dia da crucificação de Jesus, quando Ele morreu, a palavra diz que o véu rasgou-se
De baixo para cima, certo? Não. Por que não foi de baixo para cima? Porque não foi ação dos homens. O véu rasgou-se. E quando fala de véu, era uma cortina grossa, muito grossa, não era um véu, tá? Assim, a palavra véu é porque vela, separa, né? Mas rasgou-se de cima a baixo. E esse véu aqui é chamado sua carne. Olha o que diz ali, ó. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, sua carne. Então, para você fazer parte dessa aliança, desse povo, a primeira coisa que você precisa ter é ousadia, coragem. E você não pode entrar neste ambiente da fé, da nova aliança, relaxadamente, descuidadamente. Tem que ter consciência. Sabe por que no dia da ceia do Senhor a gente diz assim que é importante que discirna o corpo e o sangue de Cristo? Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice, por causa da responsabilidade de você fazer parte desse povo regenerado. Versículo 21 diz assim: e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos. É o convite para fazer parte do povo de Deus. Você tem que atravessar o véu que foi rasgado e entrar num novo lugar, numa nova dimensão, numa nova situação, uma nova condição. E essa nova condição, ela não é você entrar numa denominação, tá? Que denominação que é uma arada aí, os líderes, né, que são a elite, estão lá, planejando o que você pode e o que você não pode fazer. Só que, quando você entra nesse lugar, através do véu, agora você é submisso ao grande sacerdote Jesus. E o que é para você fazer, ele já determinou. Ele já falou. Ele já orientou. Ele já deixou escrito. Diz assim: cheguemo-nos então, versículo 22, com verdadeiro coração. Ninguém entra nessa condição se não for com verdadeiro coração. Sabe, no Antigo Testamento, quando queria dizer que o ouro era puro, como é que dizia? Para dizer que o ouro era verdadeiro, como é que dizia? Ouro, ouro. No hebraico, quando quer dizer que o ouro é de verdade, ouro puro, é repetido, ouro, ouro. Este é ouro, ouro. Tá? É verdadeiro. Se você quer fazer parte desse povo, você tem que estar com verdadeiro coração. Inteireza de coração. É uma entrega absoluta, total, sem volta, sem arrependimento, sem mudança. É colocar o coração no altar do Senhor, é entrar no Santo dos Santos com coração transformado, modificado, com a lei impressa, sabendo que ali agora é templo do Espírito Santo, sabendo que agora ali é a tua proteção, o teu muro para a sua vida.
cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Verdadeiro coração. 2, inteira certeza de fé. Porque a fé, logo em seguida vai ser dito no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Inteira certeza de fé. Não é um coração vacilante. Não é um talvez. Em filosofia a gente chama de existencialista, né? Aquele cara que diz, eu vou por esse caminho. Se tiver certo, aleluia, foi para o caminho certo. Se tiver errado, não vou perder nada porque é um caminho bom. Isso é dúvida. Inteira certeza de fé. Ou melhor, inteira certeza de fé é a convicção absoluta do processo que se operou dentro de você e que imprimiu a lei e que te fez morada do Espírito Santo e que te estabeleceu uma relação nova, diferenciada, poderosa, transformadora com o Senhor de todo o universo, que domina desde toda a eternidade. A terceira coisa, tendo o coração purificado. Se tem uma coisa que nós precisamos, irmãos, e a igreja sonha com o avivamento, né? E muitos têm se levantado falando sobre avivamento, mas todos os avivamentos tinham apenas 3 princípios. O primeiro deles é absoluta e total renúncia de todos os pecados. Isto era quando se decidia, aqui não tem lugar para pecado. E viver uma vida pura, limpa, sem negociação. Viver vida limpa. E a terceira coisa, anunciar Jesus em todos os momentos. Pronto. O grande avivamento lá no país de Gales foi basicamente isso. Total intolerância para com o pecado. Caminho puro na mente, no coração, nas intenções e nos propósitos. E Jesus sendo transmitido a cada momento e em cada oportunidade. E um menino incendiou um país. Quem entra por esse caminho que foi inaugurado por Cristo, ele precisa ter o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Corpo lavado com água limpa. No dia em que Arão consagrou seus filhos, sabe o que ele fez na consagração dos filhos? Irmão, sabe? Ele deu um banho. E aquele banho simbolizava esse propósito. Vamos abrir lá em Levíticos, no capítulo 8, versículo 6. Diz assim a palavra: E Moisés fez chegar a Arão e seus filhos e os lavou com água e lhe vestiu a túnica e cingiu com cinto e pôs sobre ele o manto.
Também pôs sobre ele o éfode e cingiu com o cinto lavrado do éfode e o apertou com ele. Isso era o momento da consagração de Arão e dos seus filhos. Lavado, né? Na velha aliança. Agora, na nova aliança, o escritor ele lembra disso e diz que o coração tem que estar purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, indicando que agora você é sacerdote. Agora você é separado para uma obra. E essa obra, ela não admite nenhuma impureza. É com essa confiança que nós devemos entrar no Santo dos Santos. E no versículo 23 de Hebreus 10, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança. Sabe, pouco tem se pregado o Evangelho. Esse é o Evangelho. E o que é o Evangelho? É a confissão da nossa esperança. Quando alguém sobe ao púlpito, tem que confessar o fato de que Jesus é o Redentor, é o Salvador, é aquele que morreu, é aquele que rasgou o véu e nos permite entrar agora na sua presença, para que vivamos dessa maneira, com inteireza de coração. E não falar, você é bonzinho, Deus está apaixonado por você. Tudo que você precisa, Ele já arrumou para você. Você é importante, e você. Sabe como a gente descobre que uma pessoa é egocêntrica? Quando ela fala sempre a palavra eu, né? Eu isso, eu aquilo, eu fui lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo e outro, eu estava lá, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo, eu. Daí, num dado momento, essa pessoa diz assim, eu estou falando muito de mim mesmo, né? Então tudo bem, podem começar a falar agora de mim também, né? Isto é, a pessoa se imagina o centro. E a pregação do Evangelho tem sido isso. As músicas têm sido isso. Você é bom, você é melhor, você vai vencer, você vai conquistar, você é o escolhido, você. Por isso que eu gosto aqui do louvor, né? Ao único que é digno de receber. Tu és santo, santo, santo. Não há Deus maior. Sonda-me, ó Deus. Veja o meu coração e vê se há em mim algum caminho que te desagrada. Porque o Senhor é aquele que morreu. O véu se rasga e a gente agora pode entrar. Feche seus olhos. O texto que nós lemos fala assim, tendo, pois, ousadia e coragem. Coragem para entrar através do véu, neste novo lugar, com o desejo de viver diferente. Hoje eu queria perguntar para você se você tem esta coragem de entregar a sua vida a este que morreu por você, para viver essa vida diferente. Se alguém, basta um gesto, levantar uma das mãos, porque nós queremos orar por você,
Quando você levanta a mão, você está dizendo: ó Deus, eu estou entrando neste lugar. Eu estou entrando nessa condição de agora andar com Jesus, viver para Jesus, servir a Jesus, neste novo e vivo caminho, inaugurado pela sua própria carne. Alguém pode levantar a mão. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te louvamos porque o que o Senhor fez foi tremendo. Quando estabeleceu a nova aliança, quando o Senhor imprimiu no coração daquele que crê a tua palavra, quando o Senhor nos transforma em templo do Espírito Santo, onde habita a sua glória, nós te louvamos por isso. É um tremendo mistério, ó Deus, mas que nós recebemos. Pedimos então a Deus que possamos viver à altura disso, possamos viver nessa condição, ó Deus, humildemente, na tua presença. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Convido o grupo de louvor. Sempre gosto muito das pregações, do livro, do texto de Hebreus, que tem basicamente um tema. Trata de vários assuntos, mas é basicamente um tema. Superioridade de Cristo. Cristo é superior aos anjos.
Cristo é superior ao profeta do Antigo Testamento, ao legislador do Antigo Testamento, que era Moisés. Ele é o legislador de uma nova aliança no sangue, que foi promulgado pelo seu próprio sangue, pela sua própria carne. Um dos argumentos que ele usa, quando ele cita uma personalidade que nós não temos muito, que é dito na Bíblia sobre ele, que é o Melquisedeque. Melquisedeque, ele era rei de Salém, e Abraão, quando venceu uma guerra, os espólios dessa guerra foram entregues, por parte de Abraão, foram entregues a esse Melquisedeque, sacerdote do Deus vivo. E o argumento de superioridade de Hebreus fala que quanto maior não é este novo sacerdócio, esse sacerdócio que é segundo a ordem de Melquisedeque, que até Abraão veio e entregou os espólios da sua guerra, pagou o dízimo a esse sacerdote. E esse é um texto que nos ensina várias coisas. Entre uma dessas é o reconhecimento de que se você está num sacerdócio, em algum lugar melhor, não tem por que você voltar atrás. Quem põe a mão no arado e assume o compromisso, para que vai ficar olhando para trás? Para que vai olhar para os lados e vendo, olha como era antigamente, nossa, será que devemos ter na nossa igreja símbolos do Antigo Testamento, símbolos de uma cultura que não é a nossa? Isso é passado. Paulo fala que existem pessoas que correm a corrida da fé correndo para trás. Em vez de olhar para Cristo, olham para o Antigo Testamento e estão correndo a corrida para trás. Nós estamos em um sacerdócio, em uma aliança superior, uma aliança maior, melhor, que nos tira da obrigação de termos uma fé para fora, entregando coisas para um sacerdócio, para um intermediário, para que ele converse com Deus no nosso lugar. Mas Cristo morreu para que você tivesse acesso direto a Ele, nas suas orações, na sua entrega, no seu louvor. E é por isso que o Espírito se faz presente. Nesse momento nós daremos a oportunidade de dízimos e ofertas, quem veio preparado, mas o importante não é o valor, não é aquilo, não é o pensamento lá, que nem é do Antigo Testamento, mas é o pensamento que homens antigos tinham, de que eu estou semeando para que depois me venha juros celestiais e isso me abençoe. Não é isso. Dízimo é reconhecimento da superioridade do sacerdócio de Cristo e da obra que Deus tem em nossas vidas. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. O Espírito de Deus
cativos oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo longo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos diante, Senhor, de uma semana que se inicia e dependemos do Senhor, dependemos da proteção do Senhor, dos cuidados do Senhor, dos anjos do Senhor, que o Senhor encaminha conforme o seu propósito para a proteção daqueles que hão de herdar a salvação. Que o Senhor esteja protegendo, Senhor, o teu povo no trânsito, protegendo, Senhor, da violência urbana, dando saúde, ó Deus, dando capacidade para o trabalho, capacidade para os estudos, ó Deus, para vencer as demandas do dia a dia. Pedimos então a tua presença, a ação do teu Espírito sobre cada família, cada pessoa, cada membro, Senhor, da tua casa. Pedimos os cuidados do Senhor, ó Deus, a cada momento sobre nossos filhos, que o Senhor esteja cuidando de cada um, Senhor, filhos, netos, aqueles que estão próximos da gente. Pedimos a bênção e a direção do Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão. Deus abençoe a todos.